Outro ponto: olhar para trás também significa ter mais apego ao passado do que compromisso com o futuro. Essa semana eu falei, dos crentes do varandão da saudade, que só vive roendo pelo passado. Ainda bota hino para ouvir e chorar. Você tem que abandonar esse passado. Você tem que deixar de ser apegado com o passado e avançar. O passado não deveria, irmãos, determinar a sua vida. Entenda bem que é uma coisa tão séria, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso à frente, que chega a determinar o curso da vida de algumas pessoas. Olhar para trás também significa ter saudade da vida antiga. Tem gente que tem, irmãos, uma saudade quando escuta uma música antiga, quando escuta, algumas conversas, dá saudade. Eu trabalhei com dependentes químicos e eu lembro que eu sempre dizia nas minhas palestras: cuidado com o que você ouve, porque o que você ouve determina o que você sente. Repito, o que você ouve determina o que você sente. Como, pastor? Porque o que você ouve mexe com os pensamentos, lembranças, e isso determina o que você sente. É muito importante. Outro ponto: diz a Bíblia que ela ficou. Não era para ter ficado. Eles estavam ali em uma transição, mas ela ficou, ela não foi avante. E você sabe o resultado dela não ter ido, não sabe, irmãos? Quem sabe? O resultado dela não ter ido foi que as duas filhas tiveram a péssima ideia de embebedar o pai, ter relações com o próprio pai e engravidar dele. As duas fizeram isso. A ausência da mãe. Que se a mãe tivesse lá, com certeza tinha aconselhado. Estão doida? Pois é essa. Duas nações malditas. Se você ler a história bíblica, você vai ver que são as duas nações malditas, amaldiçoadas. Os mais perversos inimigos de Israel eram eles. E eram nações irmãs. Entende? Porque era a descendência de Abraão e a descendência de Ló. Ela representa ficar presa, parada, estacionada, onde deveria ser apenas passagem. Tem gente que parece que não entende isso. Há momentos na sua vida que são transitórios, são passageiros. E a pessoa fica aprisionada naquele mal e não sai. Eu não estou dizendo, por exemplo, eu estou aqui em Natal, ministerialmente falando, há 19 anos. Arrisca 20 anos. Ah, pastor, então está preso? Não. Estou ministrando, não é isso. Mas está presa onde deveria ser uma situação passageira. E para algumas pessoas não é. Fica dando voltas e voltas no mesmo lugar. Não sai. É como se fosse uma prisão sem muros. Está entendendo? Significa também fatos e atenção a isso. Fatos e pensamentos do passado que paralisam o presente e interferem no futuro. Fatos e pensamentos. Da onde? Do passado. Paralisa a pessoa no presente e interfere no futuro. Você não tem ideia de como isso é real, irmãos. Tem gente que não consegue avançar na própria vida por fatos do seu próprio passado, pensamentos do passado. E a pessoa não melhora, ela não avança, ela não se torna a melhor versão de si própria, porque está prisioneira, como fosse uma âncora lá no passado que não deixa ir. Enquanto a Bíblia diz que foi para a liberdade
que o Senhor nos libertou. Não é para viver preso, é para ser livre. Amém? Pastor, e qual é o pensamento correto? Para quem tem a mente de Cristo, haja vista que a Bíblia diz isso, que nós somos servos de Deus, nós temos a mente de Cristo. Eu encerro agora, por favor, guarde esse texto. Romanos capítulo 8, do verso 37 ao verso 39, onde a Bíblia Sagrada nos diz, leia comigo: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Eu sempre instigo a igreja a pensar sobre isso. O que é um vencedor, irmãos? Eu poderia classificar um vencedor como alguém que foi até o fim? Sim, sim. Independente de quem passou primeiro, mas se você foi até o fim, você é um vencedor. Mas arrisca. Vamos ser bem criteriosos, chatos mesmo. Vencedor é o que chega em primeiro. Não é isso que o mundo entende? Se chegou em primeiro, venceu. Não é assim, irmãos? Fala, pelo amor de Deus. Chegou em primeiro, venceu. E o que seria mais do que vencedor? Como é que eu entendo? Não sei se você vai entender como eu entendo, mas eu entendo assim: comecei a carreira, já venci. Já venci. Porque não importa quem chegue lá, Jesus disse: muitos últimos serão primeiros.